O livro 33, Dobrando a Realidade, o segredo oculto do 33º livro sagrado. O livro que revela como dobrar a realidade, conhecido como 33º grau. Por séculos, manuscritos secretos circularam apenas entre poucos escolhidos, homens e mulheres que ousaram atravessar o limite do impossível. Esse conhecimento jamais foi revelado ao mundo comum, porque concede algo que poucos suportariam: o poder de dobrar a realidade. Não se trata de metáfora, mas de uma fórmula esquecida, escondida nas entrelinhas da história, capaz de alterar o curso dos acontecimentos, moldar probabilidades e transformar o invisível em palpável. Se este livro chegou até você, não foi por acaso. Talvez exista algo em seu interior que sempre soube que a realidade não é fixa, que pode ser manipulada, reescrita, redesenhada. Aqui, você descobrirá como os antigos mestres faziam isso, e por que protegeram esse segredo por tanto tempo. Mas cuidado! Uma vez que você atravessar estas páginas, não haverá como voltar atrás. O que será revelado aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo, o destino e a si mesmo. Capítulo 1. O véu da realidade. Desde os primórdios, os mestres do 33º grau afirmavam que aquilo que chamamos de realidade não passa de uma camada de ilusão, um véu cuidadosamente tecido para manter os homens ocupados com sombras, acreditando que elas são tudo o que existe. Para os olhos comuns, o mundo parece sólido, fixo, inalterável. As pedras parecem imutáveis, as leis da física invioláveis, o destino inevitável. Mas para aqueles que ousaram atravessar o limite da percepção, o universo revelou um segredo perturbador. A realidade é maleável, um código vivo, pronto para ser dobrado por quem entende sua linguagem oculta. Os filósofos antigos, os magos esquecidos, os cientistas visionários e até líderes espirituais de eras passadas repetiam de formas diferentes a mesma verdade. O mundo não é aquilo que vemos, mas aquilo que acreditamos ver. Os sentidos, diziam os mestres, são como janelas pequenas, mostram apenas um fragmento do todo. É como observar o oceano por um buraco estreito na rocha. Você vê as ondas que passam, mas jamais percebe a vastidão infinita das águas. E ainda assim, todos vivem como se aquele fragmento fosse tudo o que existe. Esse é o primeiro truque do véu. Fazer você acreditar que o que seus olhos mostram é toda a verdade. Na realidade, tudo ao nosso redor vibra. Cada objeto, cada corpo, cada pensamento é feito de energia em movimento. A mesa sobre a qual você repousa as mãos, aparentemente sólida, é composta por átomos cheios de espaços vazios, dançando em padrões invisíveis. O corpo humano, que parece tão concreto, não é mais do que uma sinfonia de frequências coordenadas. Até mesmo o tempo, esse senhor implacável que arrasta os dias e as noites, não é absoluto, mas elástico, capaz de se expandir e se contrair de acordo com a consciência que o observa. Os mestres diziam: nada é sólido, nada é fixo, nada é definitivo. A realidade é apenas o sonho do observador. Imagine que o universo é uma imensa tapeçaria e cada fio dela é feito de energia e consciência. A maioria das pessoas caminha sobre essa tapeçaria sem notar os fios, sem perceber que cada passo é influenciado por sua própria vibração interior. Elas acreditam que são prisioneiras do tecido, mas os mestres sabiam que, com o treinamento correto, é possível puxar os fios, rearranjar os padrões, mudar os desenhos. Essa é a essência de dobrar a realidade. Entender que não se trata de quebrar leis, mas de dialogar com elas em um nível mais profundo, como quem descobre o código secreto por trás de um programa. Para ilustrar esse conhecimento, os antigos contavam a história de Aeron, o discípulo das sombras.
Ele era um jovem que sofria com a pobreza e acreditava que seu destino estava selado desde o nascimento. Certo dia, encontrou um dos manuscritos escondidos e, ao estudá-lo, percebeu uma verdade chocante. Sua miséria não era obra de deuses cruéis nem de sorte ingrata, mas da frequência que carregava dentro de si. Seus pensamentos eram sempre de escassez, suas emoções, de medo, suas palavras, de derrota. E, assim, o universo respondia como um espelho, devolvendo exatamente a vibração que ele emanava. Quando Aeron começou a alterar conscientemente sua frequência interior, mudando palavras, cultivando gratidão e visualizando abundância, algo extraordinário aconteceu. Portas começaram a se abrir, pessoas passaram a ajudá-lo, oportunidades surgiam de lugares inesperados. Ele não forçou a realidade, ele a dobrou ao mudar o código invisível que a sustentava. Esse é o ponto central, que os mestres do 33º grau repetiam incansavelmente. A realidade externa é apenas reflexo da realidade interna. O que você acredita, sente e vibra cria o filtro através do qual o universo responde. Se você acredita em limitações, verá limites em todo lugar. Se acredita em possibilidades, o próprio espaço-tempo se ajusta para confirmá-las. A realidade não é um muro impenetrável, mas um espelho que apenas reflete aquilo que você projeta em sua superfície. Mas por que, então, a maioria vive como prisioneira da realidade dura e fixa? Porque o véu foi projetado para manter a atenção presa ao visível. Desde o nascimento, somos ensinados a confiar apenas no que podemos tocar, medir e comprovar. Somos doutrinados a ridicularizar tudo o que foge da lógica aparente, a desacreditar dos milagres, a rir dos que ousam falar em energia, vibração e consciência criadora. Esse condicionamento é parte do próprio véu, uma rede que mantém bilhões, acreditando que não tem poder algum sobre o próprio destino. Os mestres, porém, descobriram brechas nesse véu. Através da meditação, do estudo de símbolos e da observação profunda da natureza, eles perceberam que cada elemento da vida está em constante diálogo com o observador. A água, por exemplo, mudava sua estrutura de acordo com as emoções projetadas sobre ela. As plantas cresciam mais fortes quando recebiam palavras de amor. Até mesmo o corpo humano respondia a crenças profundas, curando-se ou adoecendo de acordo com a vibração interna de quem o habitava. Tudo isso mostrava uma verdade irrefutável. A consciência molda a matéria. Um dos símbolos mais reverenciados entre eles era o espelho dourado, uma metáfora para o universo. Diziam que, ao olhar para ele, cada pessoa veria não o que queria, mas aquilo que realmente era em seu interior. Quem carregava medo veria um reflexo de monstros. Quem cultivava amor via reflexos de luz. O mundo, afirmavam os mestres, é exatamente assim. Não reflete nossos desejos superficiais, mas nossa vibração essencial. E é por isso que muitos não conseguem alterar a realidade, porque tentam mudar o reflexo sem mudar a face que o projeta. Aqueles que alcançavam o 33º grau aprendiam a primeira grande lição. O véu não é um inimigo, mas um teste. Ele existe para proteger os despreparados de um poder que poderia destruí-los. Imagine dar a alguém a capacidade de dobrar a realidade quando sua mente ainda é dominada por raiva ou cobiça. O resultado seria desastroso. O véu impede que o poder seja acessado sem maturidade. Somente aqueles que cultivam clareza, disciplina e equilíbrio conseguem enxergar além dele. Os mestres ensinavam práticas simples, mas poderosas, para começar a levantar esse véu. Entre elas, 3 se destacavam: observar sem julgar, aprender a perceber os pensamentos e emoções sem se identificar com eles. Esse distanciamento revelava o quanto a mente estava programada para repetir padrões de escassez.
reescrever palavras, substituir discursos de derrota por afirmações de poder. Assim, o discípulo começava a alterar o código vibracional que emitia diariamente. Viver a gratidão, não como obrigação, mas como estado de consciência. A gratidão cria uma frequência capaz de enfraquecer o véu e abrir portas invisíveis. Essas práticas, ainda que simples, eram consideradas portais para dimensões mais profundas. E os mestres alertavam: cada vez que alguém rasga uma parte do véu, nunca mais consegue viver da mesma forma. É como despertar de um sonho, ainda pode lembrar-se dele, mas jamais confundirá o sonho com a realidade. No fim, a lição do primeiro grau da jornada era clara. O mundo que você vê não é o mundo real, mas o reflexo daquilo que vibra em você. A realidade, aparentemente sólida, é apenas uma resposta às frequências que você emite. E a pergunta que os mestres deixavam a cada discípulo era simples, mas perturbadora. Se a realidade é um espelho, você está pronto para olhar para o reflexo que tem criado? Essa pergunta, mais do que qualquer ritual, era o verdadeiro início do caminho, porque somente quem aceita que a realidade pode ser dobrada e que essa dobra começa dentro de si, está pronto para atravessar o véu e entrar no território secreto e alcançar o 33º grau. Capítulo 2. Poucos nomes carregaram tanto mistério ao longo da história quanto o 33º grau. Entre estudiosos, alquimistas, filósofos secretos e iniciados de ordens antigas, esse número sempre foi cercado por reverência e temor. Não era apenas um grau de conhecimento, era o símbolo de um ponto final e, ao mesmo tempo, de um novo começo. O ápice da escada que separava os homens comuns dos que ousavam manipular os códigos da realidade. Aqueles que atingiam esse nível não eram vistos como simples sábios, mas como arquitetos do destino, capazes de dobrar o mundo de acordo com sua vontade. O número 33 sempre foi envolto em significados. Na numerologia sagrada, representa a maestria espiritual elevada ao máximo. Nas tradições antigas, era o número dos iluminados, daqueles que haviam ultrapassado as barreiras do ego para acessar um conhecimento que transcende a lógica comum. Nas sociedades ocultas, o 33º era a marca do ponto em que o discípulo deixava de ser aprendiz para se tornar mestre da própria realidade. Não por acaso, antigas escrituras falavam de 33 portais que separavam o mundo material das dimensões invisíveis. Transpor esses portais significava não apenas conhecer teorias, mas viver em um estado de consciência tão elevado que a realidade se curvava diante dele. Mas por que este grau era considerado perigoso? Porque o poder que concedia não era simbólico, mas prático. Quem alcançava conseguiam alterar circunstâncias externas com a força de sua vibração interna. Podiam influenciar resultados de batalhas, curar doenças, atrair riquezas, modificar o rumo de impérios inteiros, e tudo isso sem mover um exército, apenas dominando as leis invisíveis do universo. A capacidade de compreender que a realidade não é algo dado, mas algo moldado. Um dos manuscritos antigos fala sobre o mestre Altar, conhecido como o guardião do fio. Ele dizia que o universo era como um vasto tear, onde cada pensamento humano era um fio sendo tecido. O homem comum, sem consciência, lançava fios aleatórios, criando padrões confusos em sua própria vida. Via o tear inteiro e sabia onde puxar, onde soltar, onde alterar a trama. Para ele, dobrar a realidade não era quebrar regras, mas reordenar o tecido invisível que já estava ali, esperando instruções. O segredo, no entanto, não estava em fórmulas mágicas nem em rituais exteriores. O poder do 33º grau nasce do domínio interior. É quando a mente deixa de ser escrava do medo. O coração deixa de ser refém do ego e a alma se alinha com um propósito maior que o próprio indivíduo. Só então,
o discípulo podia suportar a força desse poder sem ser destruído por ele. Muitos, ao tentar alcançá-lo sem preparo, enlouqueceram ou se perderam em ambições desmedidas. Por isso, os manuscritos sempre enfatizavam: o mesmo fogo que ilumina também consome. O 3º grau é chama e, se você não estiver pronto, será cinzas em suas mãos. Mas o que tornava esse grau tão distinto dos anteriores? Os primeiros níveis ensinavam princípios básicos: disciplina material, vibração, fluxo, propósito. Eles preparavam o terreno, moldavam o caráter, ensinavam o discípulo a lidar com pequenos reflexos da realidade. Mas no 3º grau, a compreensão era total. O iniciado percebia que a realidade inteira, o tempo, o espaço, os acontecimentos, as coincidências, respondia a uma única fonte: a consciência desperta. Quando essa consciência alcançava o grau máximo de clareza, o universo não era mais um campo de limitações, mas um campo de possibilidades infinitas. Conta-se que, ao atingir o 33º grau, o discípulo recebia uma visão simbólica chamada o espelho do infinito. Nesse estado, ele percebia que cada decisão sua gerava não apenas uma linha de futuro, mas múltiplas realidades paralelas, todas coexistindo. O poder oculto do 33º grau não era escolher entre elas, mas dobrar a própria percepção para alinhar-se à realidade desejada. Assim, o que parecia impossível tornava-se inevitável. O discípulo não forçava a realidade a mudar, ele apenas se movia para o ponto em que a realidade já estava moldada ao seu favor. Os mestres explicavam isso com uma parábola. Um viajante diante de uma bifurcação vê 2 caminhos. O homem comum escolhe um deles e lamenta ter perdido o outro. Compreende que ambos os caminhos existem simultaneamente e, ao alterar sua vibração, ele simplesmente desliza para a trilha onde seu desejo já foi realizado. Para ele, não há futuro distante a ser alcançado. Há apenas a realidade escolhida a cada instante. O mais surpreendente é que esse conhecimento não era usado apenas para ganhos individuais. Os relatos afirmam que mestres do 33º grau salvaram vilas inteiras de catástrofes, guiaram povos em tempos de escuridão, inspiraram descobertas científicas e até influenciaram a ascensão e queda de reinos. Seu poder estava sempre alinhado a algo maior: o equilíbrio da vida. Essa era a chave que diferenciava o verdadeiro iniciado do falso. O primeiro dobrava a realidade para expandir a vida. O segundo, para inflar o próprio ego. Os que ousaram usar esse poder apenas para si descobriram cedo demais o preço. Quanto mais manipulavam a realidade para o ego, mais perdiam sua sanidade. A realidade, afinal, é um espelho. E quem tenta dobrá-la apenas para alimentar vaidade, encontra no reflexo os próprios monstros que carrega. O verdadeiro mestre, ao contrário, dobra a realidade com a serenidade de quem sabe que não é dono dela, mas apenas um guardião do fio universal. Eis porque o 33º grau era chamado de o ponto sem retorno. Quem o alcançava jamais podia voltar a viver como antes. Era como enxergar o mecanismo secreto de um grande teatro. Uma vez que você vê os bastidores, não consegue mais acreditar apenas no palco. O mundo nunca mais seria o mesmo, porque agora o iniciado sabia que cada gesto, cada palavra, cada emoção era um comando que o universo obedeceria fielmente. Esse poder oculto, entretanto, não era para todos. Os mestres guardaram-no em segredo porque sabiam que a humanidade, em sua maioria, não estava pronta, mas deixaram pistas, símbolos e histórias para que um dia aqueles que buscassem com coração sincero encontrassem. E talvez seja por isso que este conhecimento chegou até você agora,
A pergunta é: o que você fará com ele? Capítulo 3. Frequência, emoção e intenção. Os mestres do 36º grau diziam que a realidade é como um espelho vivo, mas não responde ao que pedimos com palavras superficiais. Responde ao que somos por dentro. Esse é o verdadeiro segredo que diferencia os poucos que conseguem dobrar a realidade de todos os outros que vivem presos em correntes invisíveis. Para eles, tudo no universo é moldado por uma tríade sagrada: frequência, emoção e intenção. Quando esses três elementos se alinham, o mundo exterior se curva diante do iniciado, como se reconhecesse nele a autoridade de um Criador consciente. A primeira peça da tríade é a frequência. Tudo vibra, tudo emite energia. Desde a menor partícula até as galáxias, tudo pulsa em um ritmo, em uma onda, em um padrão invisível que sustenta a forma visível. O corpo humano vibra, os pensamentos vibram, as palavras vibram. A ciência moderna apenas confirma o que os mestres já sabiam. O universo é feito de vibração, e aquilo que você emite é aquilo que você atrai. O iniciado do 36º grau entende que não basta querer riqueza ou cura. É preciso estar em sintonia com a frequência dessas realidades. Se você vibra medo, atrai circunstâncias que confirmam o medo. Se vibra confiança, atrai circunstâncias que confirmam a confiança. É simples, mas poderoso. O universo não dá o que você deseja. Ele devolve o que você vibra. Mas a frequência sozinha não é suficiente. É como uma harpa afinada que permanece em silêncio. Para que ela soe, é preciso o segundo elemento, a emoção. Para os mestres, a emoção é o combustível da criação. Um pensamento sem emoção é frágil, como uma sombra que se dissolve ao menor vento. Já uma emoção profunda, mesmo sem palavras, move montanhas invisíveis. É por isso que momentos de alegria intensa, de fé inabalável ou até de dor profunda parecem alterar o curso da vida. Porque a emoção é energia concentrada, vibrando em alta intensidade. Os mestres ensinavam que cada emoção é uma assinatura, uma mensagem enviada ao universo. Medo envia fechamento, gratidão envia expansão, amor envia criação. O iniciado aprende a cultivar emoções conscientes, não como um fingimento superficial, mas como um estado real que se instala no coração. O terceiro elemento da tríade é a intenção. E aqui estava o segredo mais difícil de compreender. Intenção não é apenas querer nem desejar. É uma ordem silenciosa emitida pela alma. Uma direção clara que une a frequência e a emoção em um único feixe de energia. A intenção verdadeira não é ansiosa, não implora, não pede, ela declara. Para os mestres, intenção é como o arquiteto que segura os planos da obra. Sem ela, a energia se dispersa em múltiplas direções. Quando a intenção é firme, porém, o universo se reorganiza ao redor dela. Essa tríade era representada por eles como um arco e flecha. A frequência era o arco, a estrutura que sustenta a criação. A emoção era a corda, a força que dá impulso. E a intenção era a flecha, apontando para o alvo escolhido. Se um desses elementos falhasse, o disparo se perderia. Uma frequência desalinhada enfraquece o arco. Uma emoção sem foco solta a corda no vazio. Uma intenção confusa faz a flecha errar o alvo. Continuação no próximo vídeo. Se você está gostando dos ensinamentos do livro 33, inscreva-se em nosso canal e curte esse vídeo para nos ajudar a trazer mais conteúdos.